passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção neste dia do Senhor se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 4. Nós leremos o versículo de número 2 ao versículo de número 4, Colossenses capítulo 4, versículo de número 2 ao versículo de número 4. Estas palavras do apóstolo Paulo pelo Espírito a respeito da oração. Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 4. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. O título desta mensagem nesta tarde é Uma Vida de Oração Consistente. E o que nós temos aqui, neste texto da Palavra de Deus, é uma exortação para uma vida contínua de oração. Uma vida contínua na presença do Senhor. Queridos amigos, oração é a expressão mais importante da nova vida em Cristo. Oração, queridos amigos, é aquilo que de mais vital há em nossa vida privada, em nossa comunhão pessoal com o nosso Deus. Enquanto que a santificação é a característica externa mais visível, mais real de uma pessoa convertida, e assim por dizer, o nosso cartão de visita, oração para um salvo, na vida de um salvo, é a característica privada, particular, mais essencial de uma pessoa que nasceu de novo. A oração está para o crente como o ar está para o corpo. A oração é algo contínuo, é algo vital, é algo permanente. Oração, meus queridos irmãos, não deve ser transformado em mera liturgia. E por liturgia eu não quero dizer liturgia, algo mecânico. Oração não deve ser transformado em algo estranho, em algo incomum, em algo remoto na vida de um crente. Oração é como ar. Nós oramos a todo tempo, em todo lugar. A oração é parte da nossa vida. O crente necessita de uma vida em comunhão com Deus para ter vida em sua alma. E a oração é este mecanismo dado por Deus, criado por Deus, para a sobrevivência da alma de um crente. Se eu posso colocar nesses termos, eu não conseguiria enfatizar o suficiente a importância, a necessidade vital de vida, isto é, da oração. De vida, isto é, para a continuidade da vida cristã, para a continuidade da fé. Oração é tão vital. Deixe-me dar algumas razões para a consistência, a necessidade de oração contínua, oração bíblica, oração real. Primeiro, oração, ela é necessária porque há um inimigo espiritual chamado diabo, Satanás. Nós não negamos os ardis de Satanás. E oração é o meio apontado por Deus para, no combate da vida cristã, nós resistirmos Satanás. Este é o método dado por Deus para um crente em sua vida pessoal e a igreja resistir a Satanás. Veja comigo Efésios, por exemplo, no capítulo de número 6, no versículo de número 12, nós lemos essas palavras, Efésios 6, 12, 13 e 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E aqui ele segue a lista da armadura cristã, mas no versículo 18 ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todas. Oração é necessária porque oração é o meio apontado por Deus para nós resistirmos o diabo. A nossa batalha espiritual não é contra a carne e contra o sangue. Assim, o nosso inimigo não é o inimigo que nós nos engajamos, contra quem nós nos engajamos com os punhos, com algo físico, com declarações, com mandingas evangélicas ou qualquer coisa do tipo, descarrego, passe, vale de sal, nada do tipo. A nossa luta é contra as trevas. E a arma que Deus nos deu está aqui, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Será que nós iremos vencer o maligno e suas tentações se não oramos? Se diariamente nós não trazemos toda a nossa necessidade e clamamos a Deus contra essas tentações que nos cercam, tentações que se levantam dentro de nós e fora de nós, nós nunca conseguiríamos resistir e permanecer em pé, como diz o apóstolo Paulo, sem oração. Oração é vital para não cairmos em tentação. Em Mateus capítulo 14,
No versículo de número 38, você se recorda deste incidente? O Senhor Jesus Cristo encontra os discípulos dormindo quando deveriam estar orando. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui está uma teologia profunda. Fomos salvos, o espírito foi transformado, mas enquanto estamos neste corpo, nesta carne, quantas tentações podem nos derrubar? Vigiai, marca esta palavra, vigiar, porque nós voltaremos a ela. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Bem, você está acometido de alguma tentação específica hoje? Nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, talvez uma tentação para a frieza espiritual. Você está sendo tentado a se entregar à autocomiseração, ou talvez uma tentação para um mau temperamento no lar, no casamento, entre amigos. Está sendo você tentado à cobiça, preocupações demasiadas com a vida terrena material começaram a palpitar o coração, há algo torpe entrando na mente, tomando conta dos sentimentos. Tem sido persistente? Você tem orado ou você tem se mantido em silêncio? Vigiar em oração. Aqui está, às vezes nós nos envergonhamos, não é, de estarmos sendo tentados a cometer certo pecado. Você já passou por isso? Você é tentado a um determinado pecado e você se sente muito envergonhado com aquela tentação. E às vezes nós somos envergonhados, ficamos envergonhados quando somos tentados por algum pecado específico. Então, nós não oramos a respeito disso, porque nós nos envergonhamos. Oh, como eu sou tentado com esses pensamentos, ou esta ação. Nós nos envergonhamos e nós não trazemos nada diante do Senhor a respeito da tentação. Não é triste isso? Mas a oração é o meio de nós buscarmos e recebermos graça para vencer a tentação. Terceiro, oração é o meio que Deus estabeleceu para nós recebermos dele as coisas que nós necessitamos para esta jornada. Você está percebendo o lugar da oração na vida cristã? Salvação. Mas Deus nos coloca em um determinado lugar e nos preenche dessas armas, destas bênçãos e destas promessas, para que a vida cristã seja orgânica, para que a vida cristã seja funcional, seja real. E oração é um poderoso mecanismo dado por Deus para a vida cristã, porque a oração também é o meio pelo qual Deus estabeleceu para nós recebermos as coisas que necessitamos para essa jornada. Veja Tiago, capítulo 4, versículo de número 2, essas palavras já estão bem conhecidas. Tiago, capítulo 4, 2, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Bem, aqui está uma repreensão, mas a repreensão é no contexto, tomando como algo já garantido, que é pela oração que nós recebemos. Aqui eles não têm recebido porque pedem mal, mas é pelo pedir. É pela oração que nós recebemos as coisas que necessitamos para a jornada da vida. Deixe-me colocar também este ponto: a oração é o meio pelo qual Deus estabeleceu que nós encontremos graça e ajuda no momento das necessidades. Tenho eu uma necessidade, é urgente, é pela oração que nós receberemos graças. Hebreus capítulo 4, versículo de número 16, veja comigo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quão poderosa, quão necessária, quão vital é a oração na vida de uma pessoa transformada. Queridos irmãos, a oração é necessária porque a oração unida à gratidão é o meio de Deus para nós obtermos liberdade da ansiedade e recebermos a paz de Deus. Como nos livrar da ansiedade, ter a paz de Deus? É pela oração. Veja Filipenses capítulo 4, versículo de 6 a 7, estas palavras tantas vezes lidas: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, como resultado da oração, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Oração unida à gratidão é o meio de Deus para nós obtermos a liberdade das ansiedades e recebermos a paz do Senhor, a alegria no Senhor. Eu não conseguiria enfatizar
adequadamente nessa tarde a importância e a necessidade da oração para a sobrevivência espiritual de um crente. Oração é como ar para a vida. Enquanto santificação é a marca mais visível, externa, visível de um crente no mundo, oração é a marca mais característica de um crente em sua vida secreta diante do Senhor. A vida cristã ela é vivida em um contexto de guerra, não é? Nós temos tocado nesse ponto tantas vezes neste púlpito. A vida cristã não é vivida em um campo de lazer. A vida cristã deve ser encarada como um combate. E esse mundo é um campo de combate para o crente, é um combate por vida na alma, por nos mantermos em comunhão íntima e pessoal com o nosso Deus. É um combate por santificação, nos pensamentos, nas afeições, na vida. A vida cristã é um combate pela propagação do Evangelho da graça redentora. A vida cristã é um combate pela defesa da fé. A vida cristã ela é vivida em um contexto de combate espiritual. Queridos amigos, se você pensa sobre a oração, a oração é vital no contexto do combate da vida cristã. Oração é profundamente necessária, vital para o combate da vida cristã. Alguém já comparou a oração com um walkie-talkie de guerra? Sabe aqueles rádios antigos para a guerra, no campo de combate, utilizando para a guerra, walkie-talkie? A oração é assim. A oração para o crente e para a igreja é como esse walkie-talkie de guerra, um radiotransmissor, na mão do crente, na mão da igreja. Aqui estamos nós, Cristo subiu ao alto e enviou o seu Espírito. Nós estamos aqui combatendo o bom combate pela fé, e Deus, que é o general, o Senhor dos exércitos, como diz a palavra de Deus, e nós, o seu exército, é claro, os anjos são os seus exércitos, mas o povo de Deus também é o seu exército aqui na terra, para ganhar terreno para Cristo e levar o Evangelho. Deus nos deu este radiotransmissor para nos comunicar com o Senhor dos exércitos. Com a oração, com este radiotransmissor, nós entramos em contato com o Senhor e pedimos coragem para a guerra. Efésios 6, 18 a 19. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Com este walkie-talkie, com este radiotransmissor que é a oração, nós pedimos coragem para a guerra. É isso que Paulo quer dizer em Efésios. A oração, que é este radiotransmissor de guerra, a oração clama a Deus aqui deste mundo por mais tropas. Senhor, envia mais soldados, envia mais trabalhadores. Atos 13, 1, 2 e 3. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Com a oração nós clamamos a Deus por mais tropas. Oração é este meio que Deus nos deu para elevar a Ele, ao Senhor dos Exércitos, as nossas necessidades. A oração por ela, por este radiotransmissor de guerra, nós solicitamos do Senhor proteção na batalha. Nós clamamos por proteção, Mateus 6,13, e não nos conduza à tentação. Isso é uma oração, não é? Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Oração, queridos amigos, pede auxílio aéreo para bombardear e abrir uma área que está no caminho do povo de Deus de avançar. E o Senhor, Ele envia, assim por dizer, bombardeios, não é, para limpar o caminho e o povo de Deus seguir em frente. Há empecilhos para o avanço do Evangelho, há dificuldades no local de trabalho, um patrão, um chefe que não lhe permite abrir a boca e falar de Cristo. A igreja não consegue ir avante, há legislações, há dificuldades. Nós clamamos a Deus para bombardear o caminho e abrir espaço, Colossenses capítulo 4, 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Abrir a porta da palavra, abrir o caminho para a palavra seguir em frente. Meus queridos irmãos, se você toma a oração como algo pequeno, você nunca compreendeu a função da oração na vida cristã e na vida do povo de Deus. Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele nos deu esse radiotransmissor que é a oração, pelo qual nós clamamos por graça, por soldados, por mais vidas, por trabalhadores, por abrir o campo, por vigor, por forças. A oração pede pela cura,
e pelo alívio de um soldado ferido na batalha. Tiago capítulo 5, versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pela oração nós pedimos suprimento para as forças. Nós necessitamos de grandes coisas nesta obra de levar o Evangelho. De fé, de força, de vigor, de folhetos, de portas abertas, de meios materiais para seguir em frente com a palavra de Deus, de novos testamentos e de tantas coisas. A oração pede por suprimentos ao Senhor dos Exércitos. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica com ação de graça. Todas as nossas necessidades nós trazemos diante de Deus em oração. Qual necessária é a oração para o crente e para a igreja? Pela oração nós pedimos a Deus por força. Mateus 9, 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara por reforço, isto é, que mande ceifeiros para a sua seara. Oração é um radiotransmissor para um tempo de guerra. Oração não é um smartphone para o lazer, para pedir coisas rapidinho só para mim. Oração é este contato da alma de um crente com o seu Senhor. Quando nós elevamos a Ele a nossa alma em clamor, desde este campo de guerra, feridos, suados no combate com o Senhor, cercados por inimigo e por Satanás, nós dirigimos a nossa voz e elevamos ao Senhor dos Exércitos o nosso pedido, o nosso clamor, a nossa oração. Quão necessária é a oração na vida de uma igreja. E um crente que não se envolve com a sua igreja em oração é um soldado dormindo no uniforme. Ó, meus queridos irmãos, um crente que não ora em casa a cada dia, a cada semana, persistindo em oração, simplesmente ou não conhece a oração ou não tem vida na alma. Há um aspecto misterioso na oração que eu devo tocar antes de seguir em frente. Eu preciso lidar com este aspecto antes de seguirmos. E a pergunta que se levanta muitas vezes a respeito da oração é a seguinte: se Deus é soberano em sua vontade e misericórdia, e Ele irá fazer todas as coisas necessárias para que seus filhos e filhas eleitas em todo o mundo sejam trazidos a Cristo Jesus e o Salvador seja glorificado pela conversão destas almas, se os seus eleitos serão alcançados porque esta é a sua vontade soberana, e se Ele já determinou todas as coisas, por que orar então por alguma ou qualquer coisa? Por que pedir por alguma coisa, se o Senhor já decidiu todas as coisas? Você já se fez essa pergunta? Bem, eu creio que a primeira resposta para uma pergunta como esta é compreender o seguinte: que antes da eternidade passada, antes de Deus ter criado os céus e a terra e trazido a sua igreja à existência, Deus ter determinado os fins, Ele também determinou os meios para alcançar os fins, e a oração no plano eterno de Deus é parte dos meios para se alcançar os fins. Que Deus tenha amarrado todas as coisas nesta vida, na sua igreja, na oração, é maravilhoso pensar. Que Ele tenha determinado que Ele irá chamar o seu povo e salvar os seus eleitos, cumprir a sua vontade, isto é o fim que Ele determinou, mas Ele determinou também os meios para este fim. E Ele determinou que seu povo se aproximaria dEle ao longo da história, como filhos e filhas amados por Ele, para pedir a um Pai Celestial pelas coisas que eles necessitam. Ele responderia às suas petições, Ele responderia à igreja, Ele responderia ao crente, e o seu povo o glorificaria mais e mais dependeria dele. Aqui está uma resposta para uma indagação como esta. Essa é uma das razões pela qual Deus, que tudo determinou, comanda que oremos. Ele determinou a oração como um dos meios para cumprir os seus fins. Ele amarrou todas as coisas em sua obra neste mundo, através da igreja e na oração, para que a oração do seu povo dirigida a Ele fosse parte necessária da realização da sua vontade. E se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Mas clamor será dirigido a Deus. E por meio do clamor do seu povo, Deus salvará almas em cada igreja, em cada nação, e abençoará as igrejas, e fará o Evangelho avançar. Aqui está uma razão. Mas eu penso que há uma segunda resposta para essa indagação. Se você abrir comigo no livro de Salmos, no capítulo de número 50, no versículo 9 ao versículo de número 14, nós lemos as seguintes palavras. Salmo de número 50, versículo de número 9 ao versículo de número 14, lê-se o seguinte:
Da tua casa, diz Deus a Israel, não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Observe agora. Deus não precisa de homem, nem de nada que nós façamos. Deus não depende do nosso louvor, nem do nosso culto, nem da nossa adoração, nem do nosso serviço. Ele é suficiente em si mesmo, em sua glória, em seu poder, consistente e suficiente em si mesmo, desde a eternidade passada. Ele sempre foi assim, antes do universo ser criado. Todavia, Ele é glorificado quando nós oramos, versículo de número 15, e invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. As nossas orações manifestam a nossa dependência de Deus, e a nossa dependência de Deus glorifica a Deus. Deus é glorificado em que nós o busquemos em oração, e Ele responda às nossas orações, e nós dirigimos a Ele então ações de graças, louvor e adoração de um coração jubiloso, sincero e voluntário. Oração é uma declaração de nossa dependência de Deus. E Ele é glorificado e engrandecido quando o seu povo depende dEle. Há uma experiência interessante lá em 2 Coríntios 1, abra comigo. 2 Coríntios 1, no versículo 9 ao versículo 11, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9 a 11, Paulo relata uma experiência em que ele e seus companheiros tiveram na Ásia Menor, juntos ali. Observe agora o que ele diz, 2 Coríntios 1, de 9 a 11. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, isto é, pela oração de muita gente, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Paulo está dizendo que Deus é muito mais glorificado quando um grupo de pessoas se reúne, se aproxima de Deus, faz oração por outras pessoas, por outros motivos, Deus ouve, Deus responde, e este grupo então dirige louvor e ações de graças ao Senhor, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. E essas pessoas que receberam a resposta de suas orações, elas agora se voltam a Deus, glorificando e louvando a Deus, e Deus é mais glorificado. E essa também, creio eu, é uma razão porque nós estamos sempre reunidos em culto de oração. Querido amigo, a menos que haja um razão de força maior que caiu sobre você, que lhe impeça de estar em oração com o povo de Deus, você deve estar presente, clamando a Deus e glorificando a Deus. Quando um crente diz a si mesmo, estou cansado, vou optar por não estar na reunião de oração, ele está dizendo assim, vou optar por não dar glória a Deus. Por nossas orações nós glorificamos ao Senhor, que responde o nosso clamor. Assim Deus, queridos amigos, determinou os meios juntamente com os fins, e atou à oração estes meios. Deus é mais glorificado quando em resposta às nossas orações nós nos dirigimos a Ele em adoração. Agora volte-se comigo ao nosso texto inicial em Colossenses capítulo 2. Porque há 3 coisas muito importantes sobre a oração neste versículo maravilhoso, por isso nós precisamos retornar a ele. Colossenses 2, ou melhor, 4, versículo de número 2. Observe comigo estas palavras, Paulo pelo Espírito. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Você percebeu? Há 3 componentes importantes aqui sobre a oração, em um único versículo, é maravilhoso. Nós aprendemos aqui que a oração deve ser com
perseverança, a oração deve ser com vigilância e a oração deve ser feita com gratidão, com ações de graças. Perseverai em oração, velando nela, com ações de graças. Primeiro, oração deve ser perseverante ou deve ser com persistência. Perseverai em oração. Perseverar. Bem, perseverar é persistir em fazer algo através das dificuldades. Se não houvesse dificuldades, não haveria perseverança, não é? As coisas fluiriam, haveriam continuidade. Se não há atrito, é o vácuo, as coisas seguem em frente sem perseverança, sem combustão, sem esforço. Perseverar é continuar a fazer algo no meio das dificuldades. E esta é a ideia. Perseverar em oração no meio das dificuldades. No meio da oposição, é continuar ao longo de algum tempo fazendo algo, ao longo da mudança das coisas, dos anos, dos tempos, das novas páginas da vida, perseverar em oração. Bem, a palavra de Deus então adiciona à oração perseverança. Eu gostaria que você percebesse algo aqui. Nós aprendemos muito sobre a vida cristã, sobre doutrinas na palavra de Deus, quando nós observamos esses conectivos. A palavra de Deus está o tempo todo adicionando certos adjetivos, advérbios, a verbos, a certos substantivos. O amor, quanto nós aprendemos sobre o amor observando esses conectivos, não é? Ligados ao amor. Amor com verdade, amor com paciência, amor com algo mais. E aqui está. Como aprender sobre a oração? Como orar? Bem, orar com perseverança. Orar com vigilância, orar com ação de graças. Paulo dirá em Efésios capítulo 6, 18, outros elementos, súplicas e tantas outras coisas, tipos de oração, mas aqui nós queremos nos concentrar em orar com perseverança, orar com vigilância e orar com gratidão. Observe que ele não diz, orai velando com ações de graças, não é? Ele diz, perseverai em oração. Bem, perseverança está então ligada à prática da oração. A oração deve ser constante, persistente, contínua. E esta é a lição aqui. Por que é necessário perseverança em oração? Em outras palavras, porque Deus, o Senhor, às vezes demora em responder nossas orações? Perseverança está implícito nisso, não é? Porque se fosse respondido imediatamente, não haveria necessidade de perseverar, a resposta já foi dada. Porque Deus, às vezes, demora, humanamente falando, em nossa perspectiva, em responder orações. Deixe-me oferecer algumas razões. É necessário perseverança, primeiro, porque às vezes nós somos presunçosos. E nós imaginamos que Deus está obrigado a responder imediatamente aquilo que nós desejamos. Como se Deus fosse uma espécie de office boy celeste, que deve estar atento à nossa ordem, pronto para correr no momento em que nós lançamos o pedido ou o comando. Nós somos muitas vezes presunçosos em oração. E uma das maneiras que Deus usa para corrigir essa distorção em seus filhos e filhas é demorar em sua resposta. E essa demora nos recorda então que todas as vezes que o Senhor responde a nossa oração foi por pura graça. Foi por pura misericórdia, por pura bondade, e que é uma manifestação da misericórdia de Deus, que Ele ouça e responda às nossas orações. Não é um direito que nós temos. Deus não tem o dever de responder às nossas orações, mas nós temos o dever de orar a Deus para que Ele responda às nossas orações. Uma outra razão por que nós temos que ir ao trono da graça em oração, pelos mesmos motivos, repetidamente, tantas e tantas vezes, até que Deus responda, é que fazer assim alimenta a nossa dependência de Deus. Orar com persistência alimenta a nossa dependência do Senhor. Se Deus respondesse cada uma de nossas orações imediatamente, bem, gradualmente, sabe o que aconteceria? Nós perderíamos o nosso senso de que Deus é a nossa única fonte de todo bem e de que Deus é soberano. E nós tomaríamos as respostas ao nosso clamor como algo corriqueiro, e logo nós nos esqueceríamos que nós somos necessitados de Deus, que a nossa vida é vivida por misericórdia, e Ele é o provedor, e que é através da graça que nós vivemos.
Você já viu isso na Bíblia, não é? Recorda-se da persistência daquela mulher samaritana ao pedir ao Senhor Jesus Cristo que curasse. Você percebeu o argumento dela? Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas. Ali uma persistência. Por acaso o Senhor Jesus Cristo negaria a cura àquela mulher? Acaso ele não conhecia a necessidade e a fé dela? É claro que sim, mas ele decidiu não responder imediatamente, para que ela persistisse em clamar a ele e trouxesse a sua fé e a sua dependência completa nele, para que ela não somente tivesse a resposta e a cura, mas também o perdão e a salvação. Você alguma vez já precisou persistir muito em oração antes do Senhor responder? Eu já, e muitas vezes. Eu tenho conhecido crentes em Jesus que têm testemunhado, persistir muito em oração e aprendido uma lição profunda. Recordo de um jovem que orou ao Senhor para passar no Detran e tirar a sua CNH. E tentou uma vez, o teste não passou, e a segunda e a terceira, só na quarta vez passou. E ele fala que depois que passou naquele teste, foi um júbilo tão grande, um júbilo imenso, e louvor e alegria. Mas ele disse a si mesmo, ele compartilhou comigo: se eu tivesse passado pela primeira vez, eu orei ao Senhor, se eu tivesse abençoado, eu passasse na primeira vez, eu sei, pastor, ele disse, eu conheço o meu coração, eu teria dito, Senhor, muito obrigado, mas eu não teria louvado e dirigido ações de graças e adoração, e indiretamente o meu ego seria glorificado. Porque eu passei, sim, o Senhor abençoou, mas eu tenho tantas habilidades, porque eu sei fazer aquela curva, segurar o carro na rampa, eu sei fazer tudo certinho, eu aprendi, eu sou melhor que meu próprio pai, não é que dirige. Há tanto orgulho dentro de nós, e assim o Senhor, para tratar com seus filhos e filhas, Ele nos deixa a porta em oração, persistindo, até que Ele trate dentro de nós. E o resultado é amadurecimento espiritual e ações de graças sinceras, dirigidas de uma alma agradecida ao Deus que provê graça e misericórdia. Aqui está uma razão da persistência em oração. A perseverança em oração, em terceiro lugar, também nos ajuda a purificar as nossas petições. Bem, queridos amigos, o fato de nós termos que nos aproximar de Deus com pedidos em nossas mãos, petições em nossas mãos, ter que irmos diante do trono da graça de Deus e rogar muitas vezes, é a maneira de Deus de nos ensinar a diferenciar as coisas na oração. Diferenciar aquelas coisas que são realmente necessárias daquelas coisas que são meramente egoístas. Quando nós nos aproximamos de Deus em sinceridade, em reverência, em oração, bem, nós temos que repensar o que nós pedimos, não é verdade? Nós temos que repensar o que pedimos e voltar novamente diante do trono da graça, trazendo aquela motivação, aquele pedido e analisando ele e trazendo essa motivação, esse pedido de um ângulo diferente, com a intensidade diferente. Isso nos ajuda a avaliar as motivações, porque Deus conhece nossas motivações e muitas vezes coisas que nós pedimos a Deus, tristemente, têm uma base egoísta. E às vezes por trás de uma petição há apenas um desejo de mais conforto, de menos trabalho, de mais tranquilidade. Oh, Senhor, faz isso, está difícil, mas lá no fundo, às vezes, apenas um desejo por mais tranquilidade, não é? Mais conforto. E assim Deus nos deixa batendo na porta por algum tempo para nos levar a purificar as nossas motivações e as nossas petições sejam agora feitas sob a luz da realidade da vida cristã, que é de uma vida de combate, de peregrinação e não de lazer, de tranquilidade. Assim, a persistência na oração nos leva a avaliar o que nós estamos pedindo e a motivação por trás dos nossos pedidos. Aqui está uma razão, mas deixe-me dar ainda uma outra razão, uma quarta razão, para a necessidade da perseverança na oração. É que perseverar em oração nos ajuda a desenvolver uma virtude que é muito necessária para a vida cristã. Esperar em Deus com paciência. Enquanto nós seguimos em frente nossos deveres na obra do Senhor, enquanto nós aguardamos a resposta do Senhor, então nós aprendemos uma lição, e a lição da paciência. Eu me pergunto por que a lição da paciência é uma das lições mais difíceis para um crente desenvolver e aprender. Sabe por quê? É uma das mais demoradas,
E deixe-me colocar positivamente, uma das mais necessárias, desenvolver a virtude da paciência na vida cristã, porque sem paciência não há maturidade alguma na vida cristã. Uma das características mais comuns da infância é a impaciência. Crianças são impacientes por natureza. Mas pai, mas por que não, pai? Mas mãe, mas olha, impaciente. Mas eu não já falei que horário vai ser, por isso e por aquilo. Mas impaciência, vê ali, transbordando de impaciência. Mas, queridos amigos, impaciência em um adulto é um sinal de imaturidade. E essa é outra razão porque Deus nos comanda a perseverar, porque perseverança produz dentro de nós o fruto maduro e precioso da paciência. Assim, irmãos, nós seguimos perseverando em oração, continuadamente trazendo todos os motivos diante do Senhor. Continue a trazer em oração, em persistência, em perseverança diante do Senhor, queridos amigos e familiares não salvos diante de Deus. Continue a rogar por um filho não convertido. Continue a clamar por um marido não convertido, apenas religioso, que não nasceu de novo ainda. Continue a rogar pela cura, pela saúde, pela recuperação da saúde. Continue a clamar aquilo pelo qual você entende ser a vontade de Deus. E então, persevere com paciência. Continue a clamar, continue a rogar, mas lembre-se, como disse aquele puritano, Deus não está obrigado a responder de imediato às nossas orações, mas nós estamos obrigados a orar para que Ele responda. Assim, persista em oração. Perseverai, diz o apóstolo Paulo, perseverai em oração. Agora, eu creio que todo crente sincero em oração, em perseverança, irá e tem experimentado um tipo de tensão na oração, não é verdade? É uma tensão que é formada aqui nesse ponto na vida de um crente que ora com paciência e com fé. É a tensão entre duas coisas. É a tensão entre conciliar perseverança e continuidade na oração por algo e ao mesmo tempo descansar com submissão na vontade soberana de Deus. Há uma tensão. Por tensão não quero dizer ansiedade, quero dizer um contraposto que se opõe aqui, não é? Perseverar em oração e descansar na soberana vontade de Deus. Como persistir em algo na oração e então submeter-me à vontade de meu Deus? Se a vontade de Deus pode às vezes, não ser exatamente o que eu estou pedindo. Essa é a tensão entre a persistência na oração e descansar na vontade do Senhor, porque nós somos chamados para ambos. E a resposta para essa tensão é que nós persistimos em oração. Nós cremos ser a vontade de Deus porque nós já verificamos na palavra de Deus e então nós descansamos na resposta final do Senhor. Você persiste em oração e então você descansa na provisão de Deus. Você ora e persiste e quando Deus responder, você abraça a maneira como Ele respondeu. Isso é descansar na providência de Deus. Você vê a necessidade diante de você, você clama a Deus com intensidade, com zelo e persistência, e quando Deus responde, você abraça a maneira como Ele respondeu. Senhor, eu vou seguir orando e rogando, afinal, eu sei que é a Tua vontade. O Senhor tem declarado estas coisas na palavra de Deus. Eu irei continuar clamando e rogando e pedindo, mas ao final, o que o Senhor decidir, o que o Senhor responder, eu irei aceitar. Porém, eu vou orar com persistência até que o Senhor responda. E quando o Senhor responder, eu irei aceitar a maneira, a forma, o momento como o Senhor respondeu. Essa é a resposta. Entre persistir em oração, porque, meus queridos irmãos, Deus sempre ouve a oração de seus filhos e filhas. Ele sempre ouve as orações levadas a Ele. E Ele responde da sua maneira, da sua forma, no seu tempo. É por isso que é um grande erro do meio pentecostal e neopentecostal dizer a Deus a cor, o tamanho e o formato daquilo que eu quero receber de Deus. Não, nós não fazemos isso.
Nós trazemos diante de Deus as nossas necessidades e cabe a Ele responder a cor, a forma, o tamanho, o tempo, quando, a maneira em que Ele irá fazer. Cabe ao Senhor responder e fazer estas coisas. Observe isso, eu tenho dito isso muitas vezes, que a chave da mansidão e do contentamento na vida cristã é confiar não somente no poder de Deus, mas também na sabedoria de Deus. Deus possui poder, Ele é poderoso para fazer todas as coisas segundo o seu poder, mas Deus também possui uma vontade, Ele possui sabedoria. Querido amigo, Deus é poderoso para salvar toda a tua família neste exato momento. Ele tem poder para curar também a tua enfermidade neste momento. Deus é poderoso para te dar um companheiro, um marido, uma esposa para a vida agora, é claro que sim. Deus tem poder, mas Deus também é sábio. E Ele pode fazer isso e fará isso segundo a sua sabedoria, porque Deus opera o seu poder segundo a sua sabedoria. Nós não nos esquecemos dos atributos santos e gloriosos de Deus, não é verdade? Mas Deus é amor, Deus é amor. Não, Deus não é apenas amor, Deus não é Afrodite. Deus é amor, mas Ele é justiça. Mas Deus é poderoso sim, Ele não é somente poderoso porque Ele não é Thor. Ele é poderoso, mas Ele é amor, Ele é santo, Ele é sábio, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Assim, a chave para a mansidão e o contentamento cristão está em depender e confiar não somente no poder de Deus, mas também em sua sabedoria. Nós não confiamos apenas no poder de Deus, nós lembramos dos seus atributos. Nós cremos que Ele é mais do que poderoso, Ele é todo poderoso, mas Ele é todo onisciente, todo sábio. De outra maneira, nós transformaríamos Deus em um gênio da lâmpada, apenas poderoso para fazer coisas, mas que não possui uma vontade, um propósito, um plano e um treinamento para os seus filhos, que está ali à disposição quando nós queremos. Este é o Deus de muitos grupos religiosos no meio evangélico. Ele não é o Deus Jeová, soberano, Senhor sobre todas as coisas. Deus não apenas opera o seu poder, Ele opera o seu poder segundo a sua sabedoria. E a chave para o contentamento na vida cristã é confiar não somente no poder de Deus, mas também na sabedoria de Deus. Senhor, eu vou seguir orando e clamando, e eu sei que Tu és poderoso para fazer, então, ao final, ao Teu tempo, quando o Senhor responder, o que o Senhor decidir, eu vou aceitar, porque eu sei também que o Senhor é sábio, onisciente, onipotente, e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E pode ser, muitas vezes, que no poder e na sabedoria de Deus, a sua resposta para você seja: a minha graça te basta. E essa será uma resposta maravilhosa, maravilhosa. No momento em que um crente aprende que um não de Deus é uma resposta positiva, a maturidade brota em sua alma. Pode ser que Deus, no lugar de nos dar aquela coisa que nós tanto queremos, Ele, na verdade, diminua o nosso apetite material e terreno. E esta será uma resposta maravilhosa. Uma resposta que vem de um Pai que nos ama e nos conhece. Assim nós persistimos em oração. E nós lembramos em orar segundo a sua vontade. Aqui está a tensão resolvida entre orar com persistência por algo e saber que muitas vezes a vontade do Senhor pode ser diferente daquilo que nós buscamos. Nós oramos e persistimos, e quando o Senhor responde, nós abraçamos a sua vontade e dizemos: seja feita, Senhor, a tua vontade. Ela foi feita. Glorificado seja o teu nome, o teu santo e excelso nome. Mas aqui está uma segunda característica que deve estar presente na oração. Observe novamente o versículo 2, capítulo 4 de Colossenses. O apóstolo Paulo diz assim: perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Velando nela. O que significa isso? Significa que a oração, além de ser perseverante, ela precisa ser vigilante. Velando, literalmente, acenda uma vela, esteja acordado durante a noite. Velando nela com ações de graças. Velar significa estar desperto, ter os sentidos alertas. E isso se aplica à oração. Como eu devo orar, Senhor? Gostaria tanto de aprender a orar. Aqui está. Com persistência, velando nela. Nós aprendemos que também se ora com súplicas, mas nós já tocamos nesse tema, não é? Velando nela. O que Paulo quer dizer aqui é isto: quando orar, orem com todos os sentidos espirituais despertos, alerta. Ore com todas as lâmpadas da alma
acesa. Quais são as lâmpadas da alma? As faculdades da alma, a inteligência, a memória, a razão. Nós envolvemos toda a alma em oração, velando nela, velando em oração. Abra comigo em Efésios agora, capítulo 6, há um texto muito esclarecedor aqui, Paulo reverberando os mesmos sentimentos. Efésios capítulo 6, eu leio o versículo de número 18, observe a palavra, Efésios 6, 18, sobre oração também, mais uma vez, orando em todo o tempo, com toda a oração, nós já tratamos desse texto uma outra vez, e súplica no Espírito, observe aqui, e vigiando nisto, vigiando ou velando. Deixe-me isolar apenas esse termo aqui, porque é o que nos interessa hoje. E vigiando nisto. Bem, orar envolve então vigilância, manter-se desperto. Sabe qual é o problema conosco em oração? Eu tenho observado isso em minha vida muitas vezes, e tenho observado na vida de muitos crentes, é que nós relaxamos na oração. E nós estamos ali no controle da oração, isto é, com a mente engajada, como um piloto de um avião, observando o painel, segurando o controle, percebendo todas as coisas, velando, vigilante. E de repente o que ele faz? Opa, hora do refresco e do biscoito, piloto automático, deixa o avião seguir. E é isso que nós fazemos muitas vezes em oração. Estamos nós engajados em oração e de repente nós ligamos o piloto automático. Vigiar é estar alerta. Isso significa primeiramente que nós devemos vigiar, manter vigilância na qualidade da nossa oração, no tipo da oração e na variedade da oração. É isso que nós velamos. É isso que nós somos vigilantes. Vigie na qualidade da oração, no tipo da oração e na variedade da oração. Bem, nós precisamos com frequência nos questionar. Em minha oração, estão todas as formas de oração presentes em minha oração, porque a Bíblia diz que nós devemos orar com toda a oração, isto é, com todos os tipos de oração. Há na minha oração súplica, há intercessão, a confissão de pecados, a louvor e gratidão, a arrependimento, tipos de oração. Eu tenho orado em todo o tempo, em casa, no trabalho, no caminho, quando eu estou sendo tentado, ao ser liberto da tentação, no meio da tentação, antes de me engajar com algo que precisa envolver toda a minha concentração, orar, e ao final, eu tenho observado isso, com vigilância, o tipo de oração. Pelo que eu oro somente por mim, pelos meus problemas. Você está vigilante na necessidade de orar por outras pessoas? Será que teus ouvidos estão atentos quando você está conversando com um irmão, uma irmã, pelo telefone, na igreja, e você descobre que aquele irmão está passando no momento por uma grande dificuldade com um marido não salvo, um filho não crente, ou uma dificuldade de saúde, outras coisas, e você toma nota mental ou num papel e ora. Vigiar em oração é estar vigilante pela oração. Você está em conversa com um irmão, com a irmã, e naquela conversa vem à tona que esse irmão está passando por uma grande dificuldade, está enfermo, está passando por uma provação muito grande. Você toma nota mental, você apenas diz, poxa, que coisa, esse irmão está em dificuldade, não é? Poxa, está tão quente, vou tomar um sorvete agora. Você está acordado, desperto, vigiando em oração. Vigiar em oração é estar atento pelo que orar. Em nossas conversações, ao ouvir o noticiário, ao interagir com o irmão, e em nossa maturidade espiritual, nós observamos certas dificuldades na vida de um outro crente. Poxa, esse irmão precisa da graça do Senhor. Eu irei orar por ele. Eu irei orar por ela. Você não precisa dizer para a pessoa, mas você faz isso, vai ao teu quarto e ora ao Senhor. E toma nota atrás da tua Bíblia dos motivos de oração. Estar vigilante em oração é o que diz a palavra de Deus, vigiando nisto também. Eu vigio e eu estou incluindo em minha oração todos os aspectos da oração. Por exemplo, a oração deve envolver louvor. Ou a minha oração é apenas petição. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. A louvor. E você adora a Deus, adora na beleza da santidade. Adorar a Deus na beleza da santidade é adorar os seus atributos
pelos seus atributos. Essa é a beleza da santidade de Deus, da glória que emana do Senhor, seus atributos. Nós louvamos a Deus por quem Ele é, pelo seu poder eterno, pela sua sabedoria, pela sua justiça, pela sua glória. Oração deve envolver louvor. Acaso você está vigiando na oração? Adorar e louvar a Deus, gratidão inteligente, a oração deve envolver afirmação. Senhor, eu creio na Tua palavra, e creio nessa doutrina, e creio nessa promessa, e você traz isso diante de Deus. Como está a oração? Nós vigiamos na qualidade da nossa oração. Às vezes nós oramos por coisas tão pequeninas, não é? Pela ferida no joelho do Pedrinho que caiu. Sim, nós podemos orar por isso. Mas quantas pessoas estão sendo mortas no Paquistão? Nós esquecemos disso. E na Coreia do Norte. Ou às vezes nós oramos pelo mundo inteiro e esquecemos aquele irmão lá na igreja, aquela irmã, e o marido não convertido daquela outra. Então, a regra dos opostos nos ajuda em oração. Ore por coisas pequenas, por pequenas eu quero dizer imediatas, e ore por questões maiores. Vigie em oração. Nós estamos falando com o Senhor, trazendo diante dele o nosso clamor. E vigiar também significa estar alerta contra os empecilhos na oração. Você está alerta aos empecilhos na oração? O que o diabo está fazendo atualmente em tua vida no que se refere à oração? Você está atento? Te sugerindo o tempo todo que você está cansado demais hoje para orar. Hoje não, hoje com o povo de Deus não, na oração não, estou cansado demais. O que o diabo está fazendo hoje em dia? Te dizendo que você está muito frio espiritualmente, Deus não vai ouvir a tua oração, melhor você se recuperar, depois você ora. O que o diabo está sugerindo? Cheguei do trabalho, estou muito cansado, a igreja vai orar na plataforma Zoom ou presencialmente. Eu tenho tanta literatura para ler, essa literatura maravilhosa, essa teologia sistemática. Hoje eu não vou orar não, eu estou fazendo uma coisa espiritual, estou lendo um bom livro, eu vou ler esse livro, não vou orar. E eu coloco de lado a oração com o povo de Deus. Você está vigiando naquilo que Satanás está fazendo para te distrair na oração? Essa é uma maneira de vigiar. Nós também devemos vigiar pelas respostas às nossas orações. Por quê? Porque nós devemos agradecer a Deus. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu me lembro, na minha juventude, orava ao Senhor e clamava ao Senhor ali, intenso, e buscava ao Senhor, derramava meu coração, e levantava e saía para ir para a escola, para a universidade, e baixava a antena. E Deus respondia 1, 2, 3, 4, 5, 6 orações, eu não percebia. E não louvava e não agradecia a Deus. Por quê? Porque eu estava de antena baixa. Senhor, me dá uma oportunidade de testemunhar de Cristo hoje. Aí eu pego o ônibus para ir para a universidade, sento uma pessoa do meu lado, e eu estou ali, sou tímido demais, e a pessoa, tudo bem. E está quente, né? Tá. E, poxa, a vida é tão difícil, é mesmo. Mas que pessoa, estou lendo aqui. Pois é, eu me sinto tão vazio. Vai viajar, passear, e eu estou lendo aqui. E uma oportunidade me foi dada para testemunhar de Cristo. E eu pedi por isso, não foi? Vigiar em oração é vigiar para as respostas de oração. Ó Senhor, eu necessito tanto de fé. E você sai, abre a porta e cai provação em cima da tua cabeça. Eu pedi fé, vem provação. De que maneira você imagina que a tua fé será fortalecida? Vigiar em oração é vigiar pelas respostas às orações. E agradecer a Deus, e ser fortalecido, encorajado com as respostas em coisas pequenas e grandes, assim você vigia em oração. Em quarto lugar, orar desperto é orar com seriedade, com concentração, reverente. Quando você ora por um motivo muito urgente, como por exemplo a obra de evangelização ou de salvação de uma pessoa, proteção de um crente talvez, você não ora de modo letárgico, não é? Quando você ora pela salvação de alguém, você ora com urgência, com seriedade, com concentração. De outra maneira, a tua oração, a minha oração será descontada no céu. Não vou ouvir, não vou responder, estou parafraseando humanamente aqui. Não houve um coração envolvido. Não houve grandes sentimentos. Como nós podemos orar pela salvação da pessoa sem pensar nas chamas eternas para a qual ela se dirige? Como nós podemos orar pela salvação de uma alma? Eu me pergunto se você faz isso.
Como nós podemos orar pela salvação daquele jovem, daquela mulher, daquele homem, sem lembrar o verme que nunca morre? Sem lembrar o choro e o ranger de dentes? Vigiar em oração é orar com seriedade. O que eu estou trazendo diante de Deus, o meu coração, a minha vida está envolvido nisso. Oração é um soluço da alma, é uma lágrima do coração, é uma alma que se derrama diante do Senhor. Vigiar em oração é vigiar os sentimentos, a alma envolvida naquilo que eu estou pedindo. Quão triste é quando pessoas oram em público de maneira monótona, padronizada, sem elevar a alma ao Senhor, sem elevar o coração. Eu não estou aqui apelando por afetação pentecostal, estou falando em colocar a alma e a mente, clamar ao Senhor, como o povo de Deus clama ao Senhor na Bíblia. Orações que sobem às câmaras celestes. Vigiar em oração é vigiar pelos sentimentos, a mente, a alma envolvida na oração. Você ora desperto, urgente, e você clama a Deus e derrama o teu coração diante dele. Essa é a maneira que nós nos reunimos para orar, com urgência, com perseverança, com anelo, desperto, velando em oração. Você deve me seguir aqui para o último ponto. O nosso tempo já termina, esse terceiro ponto aqui nestas palavras de Paulo sobre a oração. Veja comigo, Colossenses 4, 2. Perseverai em oração, velando nela com ações ou com ação de graças. Ainda uma outra coisa que deve fazer parte de nossa vida de oração: ação de graças. Essa, na verdade, é a quinta vez que Paulo exorta os irmãos e a nós a darmos ou dirigir ações de graças a Deus. Toda e cada oração deveria ser misturada com gratidão. Você sabe que oração na Bíblia é simbolizada pelo incenso, subindo a Deus como adoração, ali no Santo dos Santos. O altar, não é? A arca, o lugar onde era trazido o incenso. E o incenso era colocado sobre aquela pá fumegante, subia ao Senhor como as orações do povo de Deus. Oração é representada na Bíblia como incenso subindo a Deus. E a gratidão, meus irmãos, é a fragrância deste incenso. Trazer oração insípida diante de Deus, petições e tantas coisas, sem louvor, sem gratidão, é um incenso sem cheiro. Se eu posso colocar nesses termos. Se nós nos aproximamos com o senso da nossa necessidade, com arrependimento, com intercessão, com afirmação, com petição, com tantas coisas que compõem a nossa oração. Mas uma oração completa adiciona gratidão sincera a Deus, um reconhecimento de coração por tantos e tantos benefícios. Assim você mistura a memória de bênçãos passadas e começa a agradecer a Deus. Você mistura a memória de bênçãos passadas com a esperança de bênçãos futuras e você traz ações de graças ao Senhor. Senhor, te louvo e te agradeço por isso, por isso e por isso. E eu te adoro e te bendigo e te louvo por isso, por isso. Salvação eterna, nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Que promessa, não é? Você traz louvor, você traz gratidão misturada com oração. Uma oração que reconhece tantos benefícios, ações de graça, e isso torna a nossa comunhão com o Senhor muito mais doce. E a paz de Deus toma conta de nossos corações. Filipenses capítulo 4, nós lemos, não é, essas palavras, versículo de número 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta é uma das passagens mais maravilhosas da palavra de Deus. Aqui estou eu ansioso, e Deus me diz, não esteja ansioso, ore. Mas eu estou ansioso, o problema não foi resolvido, ele está diante de mim, mas eu devo orar. Porque eu desejo que esse problema seja resolvido, para que eu tenha paz, não é? Para que eu tenha paz. Mas veja a sabedoria de Deus. Se você ora ao Senhor e traz todas essas coisas com petições e ações de graças, Ele te dá a paz que excede o entendimento. Como assim?
Ele me dá a paz que eu quero ter depois que o problema seja resolvido. Ele me dá a paz antes do problema ser resolvido, para que eu passe por ele sem me quebrar em pedaços e dar um mau testemunho. A paz que excede o entendimento. O entendimento da situação é essa. Eu devo roer unha, eu devo chorar, eu devo sair pela rua, Esse é o entendimento da situação, não é que comanda a minha reação, mas porque eu trago diante de Deus, Ele me dá a paz. E as coisas estão caindo aos pedaços e eu tenho paz para poder lidar com as coisas que estão caindo aos pedaços. E a paz de Deus, que excede o entendimento das coisas, que me comanda uma reação pecaminosa, guarda o meu coração, e eu posso seguir através das dificuldades, sem desmoronar, sem pecar, sem dar um mau testemunho, porque esta é a vontade de Deus. Ela é misturada com ações de graças, que adoça a nossa comunhão com o Senhor, oração dirigida ao nosso Deus. Nós trazemos todas as coisas. Queridos, nós temos tantas razões para a gratidão e o louvor. Tantas e tantas razões. O mundo não possui isso, não é? Por mais boa gente que seja o mundo, o mundano, as pessoas em nossa volta, quando as coisas que elas confiam e dependem para a sua paz começam a desmoronar, desvanecer, a paz vai embora junto com essas coisas. Mas nós temos razões para uma paz permanente. Somos herdeiros de Deus com Cristo Jesus, abençoados com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nada pode nos separar do amor de Deus e essas doutrinas maravilhosas. A nossa oração deve envolver ações de graças. Deixe-me concluir aqui. Oração com perseverança como igreja e como crentes individuais. Oração com vigilância, velando em oração, atento, desperto para os motivos, pelo que orar, por quem orar, as circunstâncias, a qualidade da minha oração. E oração com ação de graças. Meus irmãos, Deus está nos dizendo na sua palavra sobre a necessidade de oração, mas uma oração que é persistente, vigilante, com ação de graças. Essa é a verdadeira oração. Há muito do nosso exercício espiritual em oração que não é oração de verdade. Deus como que amarrou todas as coisas referentes à sua obra e o seu reino na oração, para que a sua obra seja realizada através da oração. Assim nós somos altamente beneficiados ao participarmos junto com Deus na realização de seus planos. A oração é tremenda, mas deixe-me fazer uma observação conclusiva aqui. Meu querido amigo, se você está aqui nesta tarde ou acompanhando este estudo da Palavra de Deus, mas você não é uma pessoa salva, e você não nasceu de novo, eu não quero que você tome para você promessas que não são para você. Oração é um fôlego de vida contínuo para alguém que está vivo diante de Deus. Deus promete escutar as orações de seus filhos e filhas, as orações daqueles que já encararam a sua miséria e colocaram toda a sua dependência absolutamente em Jesus Cristo Salvador para serem salvos, para viver uma vida que agrada a Deus. Será que você é um crente nesta tarde? Se você não é, você não pode abraçar estas verdades. Sabe o que é ser um crente? É uma pessoa que não tem a menor confiança em si mesmo para se aproximar diante do trono da graça de Deus. É uma pessoa que viu, encarou a sua miséria, que viu, encarou a sua dívida e que vai diante de Deus dizendo: nada trago em minhas mãos, Senhor. Eu não tenho nada para te oferecer, nada para pagar os meus pecados, mas eu venho confiando unicamente no Senhor Jesus Cristo para ser perdoado, lavado e transformado e ser feito um filho, uma filha de Deus. Eu confio no sangue derramado de Cristo, em seus méritos para a minha salvação. Em Ti, Senhor, eu confio. Então, somente então, quando você faz isso, Deus começará a ouvir as tuas orações e a tratar com você como um filho, uma filha de Deus. E começará a lidar com você como uma pessoa amada e a responder às tuas orações. Você já nasceu de novo? Ou você toma a igreja como um talismã, um amuleto? Meu querido amigo, oração é o fôlego de vida na alma de alguém que está vivo. Você está vivo ou está morto? É você uma pessoa salva ou um mero religioso, tranquilo? Faça essa pergunta. Traga a tua alma diante de Deus, e esta será a primeira oração que
que Deus irá responder a oração de arrependimento e fé. Sim, Deus nos dá tantas e tantas bênçãos, não é verdade? Nós clamamos muitas vezes e Deus dá bênçãos materiais, mas entenda isso, Ele te dá o pão que perece para que você peça o pão que permanece para a vida eterna, e se você o pedir, Ele te salvará, e as tuas orações subirão às câmaras celestes e serão ouvidas pelo teu Pai Celestial, e você saberá na eternidade futura que não houve uma oração que Ele não tenha tomado nota e respondido segundo a sua sabedoria. Clame a Deus por vida, clame a Deus por salvação, clame a Deus por um novo coração. Peça a Ele que te faça um filho, uma filha de Deus. E se você já é um filho de Deus, nascido em Cristo Jesus, orar com perseverança, orar com vigilância, orar com ação de graça, é o que faz a oração de uma pessoa nascida de novo, uma oração que é ouvida e respondida no céu.